nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro vai descobrir que Teca é a reencarnação de Marianinha. Isso porque Maria Santa vai aparecer em sonho pela primeira vez para o filho e vai fazer a revelação. João Pedro vai começar a se dar muito bem com Teca, até que começa a reparar algo familiar na menina. Inácia também vai ter a mesma impressão. Mas tudo vai mudar quando Rashid se emocionar ao ver Teca e fazer uma revelação bombástica sobre sua relação com Marianinha. Teca vai ficar um pouco assustada pelo jeito que Rashid fala, mas João Pedro vai tentar amenizar a situação e falar algo que vai deixar Teca espantada. Teca diz: às vezes parece até que a gente é da mesma família de sangue. Você fala essas coisas e eu sinto como se já soubesse o que eu ia dizer. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após João Pedro e Teca começarem a se dar bem durante a convivência na fazenda. Mas toda vez que a menina fala da casa dele, o rapaz não entende o motivo dela não gostar dali. João Pedro comenta: eu não consigo entender esse seu problema com a casa de Padim e Madinha. Ela também é minha e a gente vive muito bem lá. Teca interrompe e afirma: não, João Pedro, já te falei que lá não é a sua casa, é onde você mora. É diferente, bem diferente. João Pedro revira os olhos e fala: tá vendo? É isso que eu tô falando. Você fala de um jeito como se tivesse visto um fantasma naquela casa. Teca sente um arrepio estranho percorrer todo o seu corpo e comenta: eu também não sei por que tenho essa sensação, mas realmente aquela casa não me traz uma lembrança boa. Às vezes parece que já morei lá, tá ligado? João Pedro franze a testa um pouco confuso e fala: não, eu não tô ligado não. Pra falar a verdade, ainda tô achando tudo muito estranho, isso sim. Teca desvia o olhar e começa a olhar em sua volta. Ela comenta: bota estranho nisso. Cada canto que eu olho aqui parece muito que já pisei aqui antes. Tenho a impressão de que aqui é minha casa, meu lar, não o Rio de Janeiro. Eu tenho que ficar aqui para fazer diferente dessa vez, para não deixar que as mesmas coisas aconteçam de novo. João Pedro pergunta: que mesmas coisas, Teca? Teca olha para João Pedro como se estivesse saindo de um transe e comenta: não é nada não, deixa quieto. Teca volta para dentro da fazenda e deixa João Pedro sozinho e ainda mais confuso. Inácia se aproxima do rapaz logo em seguida e ele fala: você ouviu isso, Inácia? Eu juro que tento, mas não consigo entender essa menina não, pelo amor de Deus. Inácia cruza os braços e comenta: tá bem confuso isso mesmo, mas eu também tenho pra mim que ela veio aqui pra uma missão. Também tenho essa impressão de que já vi essa menina em algum lugar. João Pedro arregala os olhos e comenta: ah não, você também com esse papo, Inácia? Desse jeito eu vou ficar doido, isso sim. Inácia responde: tô falando apenas do que eu sei, mas eu ainda vou descobrir qual é o caroço que tem nesse angu. João Pedro passa a mão na cabeça para arrumar seu boné e volta para a casa de seus padrinhos, ainda mais confuso do que já estava. Teca, por sua vez, caminha de volta para a casa de Zé Inocêncio. Mas durante o caminho, a menina tem alguns flashes de memória de como se conseguisse ver toda essa região há muito tempo atrás. Ela viu a menina abandonada na estrada e um homem chegando para ajudar ela. Quando de repente sai do transe que estava entrando, coloca a mão na cabeça e fala: eu não sei o que está acontecendo comigo, só sei que não quero ir embora daqui de novo, não dessa vez. Teca entra para dentro da casa e tenta fingir naturalidade, quando acaba dando de cara com Buba e Augusto. Mas se ela pensa que conseguiu enganar os dois, está muito enganada.
Assim que ela entra no quarto, Buba comenta: não sei, eu tô achando a Teca muito estranha ultimamente, mas ela tá dizendo que está tudo bem e que tá gostando daqui. Augusto comenta: eu também senti isso, mas ela realmente está se dando muito bem com o povo daqui, de ter saudade dos amigos dela que ficaram lá no Rio de Janeiro. Buba acredita que também pode ser isso, mas a verdade é que nem Teca sabe direito o que está acontecendo com ela. Enquanto isso, em seu quarto, João Pedro conversa com Zinha sobre suas suspeitas envolvendo Teca e comenta: não consigo entender, Teca foge dessa casa como um diabo foge da cruz e fica vindo com uns papos meio estranhos. Zinha passa a mão na cabeça e fala: mas menino, você já me disse isso tem umas 1000 vezes. Deve de ser só impressão sua. Deixe de bestagem e vai dormir que amanhã a gente tem muita coisa pra fazer. João Pedro encara a amiga e comenta: ultimamente tá assim, né, Zinha? A gente não pode nem querer conversar contigo, que vai lá e corta. Tenha graça. Mas Zinha nem dá ouvidos para o que João Pedro fala e se vira para o outro lado para tentar dormir, deixando o rapaz falando sozinho. João Pedro bufa de raiva e tenta se acalmar também para poder pegar no sono, até que finalmente consegue dormir. Mas o sonho que tem é ainda mais revelador e ele nunca imaginou sonhar com uma coisa dessas. Em seu sonho, Maria Santa abre a porta do quarto de João Pedro toda emocionada e comenta: João Pedro, meu menino, que saudade que eu tava de você. João Pedro fica surpreso com a visita de Maria Santa e responde: Mainha, é a senhora mesma? Maria Santa senta na cama do filho, faz carinho no rosto de João Pedro e afirma: claro que sou eu, meu menino. Eu queria tanto ter vindo mais cedo lhe ver, mas eu não consegui. João Pedro se emociona ao sentir o toque de sua mãe em seu rosto e fala: você não tem ideia da saudade que eu sinto da senhora. Eu nunca me conformei em ter lhe matado quando nasci. Maria Santa coloca a mão na boca de João Pedro e comenta: nunca mais repita isso, meu filho. Você não tem culpa de nada, porque eu lhe escolhi. Ele escolheria 1000 vezes, porque eu lhe amo muito, mesmo antes de você nascer. João Pedro não consegue mais segurar as lágrimas com a declaração de Maria Santa e cai no choro. Aos prantos, o rapaz comenta: se ao menos a gente tivesse tido a oportunidade de conviver junto, mas nem isso a gente teve. Eu não conheci nada e nem ninguém da sua história, minha mãe. Maria Santa sorri emocionada e fala: quem disse que não conheceu? Pra falar a verdade, você conheceu uma pessoa de minha história tem pouco tempo e você tava aí todo aperreado por causa dela. João Pedro franze a testa ainda mais confuso e pergunta: eu conheço? Quem é, manhinha? Maria Santa revela: eu tô falando de Teca, meu menino. Cuide bem dessa menina, porque ela chegou aqui com uma missão muito bonita. Ela trouxe de volta alguém que eu pensei que nunca mais fosse voltar. João Pedro pergunta: a Teca trouxe de volta alguém? Como assim? Maria Santa conta: ela é a reencarnação de minha irmã, meu filho. Ela é a reencarnação de Marianinha, minha irmã que seu avô Venâncio botou pra correr de casa quando tava embuchada. João Pedro arregala os olhos surpreso com o que ouve e comenta: como é? Mas eu nunca pensei que uma coisa dessa fosse possível. Maria Santa sorri e afirma: mas é, meu filho, é muito possível e ainda tem mais. Ela é parte de nossa família. Não só por isso, mas porque ela tem o nosso sangue. João Pedro pergunta: por quê? Ela é sua filha? Maria Santa responde: claro que não, meu menino. É que ela não é só a reencarnação de Marianinha, mas também é a neta dela. João Pedro fica ainda mais chocado ao descobrir tudo e não consegue acreditar que isso realmente esteja acontecendo.
Maria Santa segura na mão do filho e pede: por isso que eu lhe peço para ficar do lado de Teca. Ela vai necessitar muito de você, ainda mais quando estiver aqui. João Pedro responde: mas é claro, minha mãe, eu faço tudo que a senhora mandar. Maria Santa abre um sorriso de orelha a orelha e dá um abraço emocionado no filho, que não consegue segurar as lágrimas. É neste momento que João Pedro acaba despertando no susto e ainda sente como se Maria Santa estivesse ali. Ele olha para o quarto todo para ver se vê alguma coisa ali, mas a única coisa que chama sua atenção é que já amanheceu e tem que se levantar. João Pedro passa o dia pensando no sonho que teve com a sua mãe e na revelação que Maria Santa fez quando disse que Teca é a reencarnação de Marianinha. Decidido a conversar com a menina, João Pedro caminha até a casa do pai para conversar com ela. Mas assim que chega lá, João Pedro dá de cara com Rachid, que também está chegando na fazenda para conversar com Zé Inocêncio. Os dois entram juntos na casa. Enquanto Rachid cumprimenta Zé Inocêncio, João Pedro pergunta: painho, onde que tá a Teca? Ela ainda tá lá no quarto, João Pedro, mas já deve sair de lá. João Pedro confirma com a cabeça, mas essa história acaba despertando a curiosidade de Rachid. Ele pergunta: Teca, acho que nunca vi essa menina aqui antes. Zé Inocêncio sorri e afirma: acho que vai gostar dela, ela é uma simpatia de pessoa. Assim que Zé Inocêncio fala isso, Teca chega na sala e vai direto até João Pedro para conversar. Mas assim que Rachid bota os olhos em Teca, ele sente uma sensação tão estranha em seu peito e comenta: quem é você, menina? Nossa, mas você é muito parecida com Marianinha e com o nosso filho. Teca fica confusa e fala: Marianinha? Eu não conheço ninguém com esse nome. Eu cheguei aqui tem pouco tempo. Tô esperando o neto do seu Zé Inocêncio. Rachid continua olhando encantado para Teca e afirma: nossa, mas você é muito parecida com ela. Até no jeito de falar, de se mexer. Como é que pode isso? Teca fica um pouco assustada com o jeito que Rachid fala com ela, enquanto Zé Inocêncio fica surpreso com a reação do amigo ao ver Teca. O coronel comenta: nossa, Rachid, nunca te vi assim desse jeito, está tudo bem? Mas Rachid nem responde nada, porque ele continua olhando fixamente para Teca, que começa a ficar um pouco incomodada com essa situação. João Pedro percebe tudo isso e dá uma desculpa para os dois e leva Teca para fora da fazenda. Do lado de fora, Teca comenta: nossa, ainda bem que você me tirou dali. Já estava ficando toda arrepiada com o jeito que aquele cara estava me encarando. João Pedro diz: é o Rachid, ele é gente boa. Ele só ficou assim porque te achou muito parecida com a ex dele que já morreu. Teca retruca: a tal da Marianinha, não é? Confesso que nem sei quem é essa mina. João Pedro comenta: mas em Teca faz sentido ele achar isso, porque você é a reencarnação da Marianinha, e é o que tudo indica, você ainda por cima é a neta dele. Por isso que ele também lhe achou muito parecido com o filho deles. Teca regala os olhos confusa e fala: o quê? Não, você só pode estar viajando. Você usou alguma coisa, foi? João Pedro passa a mão na cabeça para tentar encontrar palavras certas e conta: é porque eu tive um sonho com a minha maninha, a Maria Santa. Ela me contou que você veio aqui para fazer a sua história ser diferente da de Marianinha, porque a Marianinha e minha maninha eram irmãs, e essa Marianinha sofreu o diabo nas mãos do pai, que por sinal era meu avô. Até expulsa de casa ela foi, só depois que conheceu o turco Rachid e formou uma família com ele. À medida que João Pedro conta toda a história,
Teca começa a ter aqueles flashes da menina na estrada de novo, como se fosse ela mesma ali, só que em um tempo muito distante. João Pedro continua. Pelo que minha manhã disse, você veio aqui para reparar o mal que Marianinha sofreu. Não só porque você é a reencarnação dela, mas porque é neta dela. Eu não acho que isso tudo é coincidência. Você mesma age como se conhecesse aqui tudo. Teca não consegue segurar as lágrimas e fala. Pior que faz mesmo. Às vezes eu tenho umas sensações estranhas. Uns flash de uma mina na estrada após ser expulso de casa. Essa só pode ser essa tal de Marianinha. Deve ser por isso que eu não gosto da casa que tu mora. João Pedro completa. Pode ser. Aquela casa antes era de Coronel Belarmino. E minha avó trabalhava lá e levava a Marianinha para ajudar ela no serviço. Não deve ter acontecido coisa boa lá. Teca fica toda arrepiada ao ouvir aquela história e quase cai de tontura. Mas João Pedro assegura. A menina afirma que está tudo bem e que só ficou muito confusa com tudo isso que ouviu. João Pedro diz que não vai deixar que nada de mal aconteça e que eles podem contar tudo isso que descobriram para todo mundo no tempo dela. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.